Meus amados, vamos iniciar esta reunião. Vamos ter um tempo de oração. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, porque mais uma vez nós podemos nos reunir em teu nome, em torno da tua palavra, para poder mais uma vez aprender de ti mesmo, Senhor. Tu és a fonte inesgotável de todo o conhecimento e revelação e sabedoria. E nesta noite, mais uma vez, nós necessitamos que a tua revelação nos toque, que a tua sabedoria nos toque. Nos ajuda, Senhor, porque nós necessitamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E a tua palavra é santa, a tua palavra é sagrada, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Por isso nos ajuda mais uma vez, no nome do teu Filho Jesus, que o teu Espírito Santo conduza esta reunião, que teu Espírito Santo conduza nossas mentes, conduza nosso coração, que teu Espírito Santo nos conduza, em nome do teu eterno Filho Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos 6 e 7. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amados, é importante que vocês prestem bastante atenção nesses dois textos. Eu vou ler mais uma vez. Diz assim: desviando-se algumas pessoas destas coisas. Então, a primeira pergunta é: o que significa a expressão destas coisas? De quais coisas essas pessoas estão se desviando? Alguém se lembra? Olha o versículo anterior. O amor que procede de um coração puro, da boa consciência e de uma fé não fingida. Então, estas pessoas, elas se desviaram destas coisas. Perderam-se. Então, no momento que elas se desviaram destas coisas, elas afastaram-se, perderam-se em loquacidade frívola, ou em conversa vazia, conversa fiada. Mas o pior não são essas pessoas terem se desviado destas coisas e cair em loquacidade frívola. O pior é estas pessoas se passarem por mestres. Estão vendo? Se passarem por mestres, mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas afirmações. O assunto que nós vamos estudar desses dois versículos é sobre advertência contra os falsos mestres. Amados, preste bastante atenção. Textos como estes precisam ser lidos e relidos com todo cuidado. Uma das coisas fundamentais para quem deseja fazer exposição da palavra de Deus é ter absoluta familiaridade com o texto. E como podemos ter familiaridade com o texto? Você precisa ler o texto dezenas de vezes, até que você é capaz de olhar no texto e saber o que está escrito ali. Um outro detalhe, não apenas ler no sentido só de memorizar, mas de conseguir distinguir
qual é o assunto dentro de cada seção do capítulo. Por exemplo, se você lê um capítulo, você já conseguiu dividir esse capítulo? Ele é muito claro para você nas suas divisões? Se você consegue distinguir essas divisões, você é capaz de saber qual é o assunto e quais são os temas de cada sessão? Estão vendo, irmãos? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para que vocês saibam que a palavra de Deus não é algo tão simples assim. Por um lado ela é simples, mas ela requer de nós muito cuidado, muito zelo. Por quê? Porque, irmãos, hoje, quando se trata de estudar a palavra de Deus, existe um completo desânimo. Porque que quando se trata de estudar a palavra de Deus de maneira sistemática, a igreja, ela completamente se afasta. Mas veja que muitas vezes nós temos desejo ávidos por tantas outras coisas fúteis desta vida. Meu desejo, irmãos, é que vocês amem estudar a palavra de Deus. Que vocês criem hábitos de uma leitura correta da palavra de Deus. Vocês vão ver como as questões aqui dentro desse capítulo, elas vão aparecendo em detalhes para nós. Observe, por exemplo, quando Paulo, ele faz abordagem acerca destes mestres da lei. Veja que no versículo 3, olha aí no versículo 3, ele diz assim, certas pessoas. Estão vendo aí? Vocês precisam olhar esses detalhes, porque você vai anotar no versículo 3, esta frase, certas pessoas. Olha no versículo 6, ele diz, algumas pessoas. Aí no versículo 7, mestres da lei. Será que vocês conseguem ver a relação que existe nestas frases? Que estas certas pessoas, algumas pessoas, estes mestres da lei, significa que ele está falando a mesma coisa, o mesmo assunto. Vocês precisam anotar isto. Um outro detalhe, vamos ver a questão do ensino. Primeiro nós vimos sobre os mestres, agora vamos ver a questão do ensino. Olha o que ele diz no versículo 3. Versículo 3, outra doutrina. Versículo 4, fábulas e genealogias sem fim, sem propósito. Versículo 6, loquacidade frívola. Isso significa que esta outra doutrina é o mesmo que essas fábulas e genealogias sem fim, e é o mesmo que essas loquacidade frívola. Então vocês conseguem, irmãos, conjugar tudo isso? Aqui, por si só, já nos mostra que uma rápida leitura, vocês não vão conseguir chegar a essa conclusão. Como que se chega a essa conclusão? Uma leitura disciplinada, sistemática, atenciosa, observando os detalhes. Quando essa forma de leitura, você consegue fazê-la com toda a naturalidade, você vai percebendo esses detalhes. Você precisa perceber isto. Não só aqui neste capítulo, dentro deste contexto, mas vocês podem ver também, porque é uma epístola muito pequena. Essa primeira epístola constitui apenas 6 capítulos. Se você observar, lá no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, alguns apostatarão da fé, por darem ouvido a doutrinas de demônios, ou a ensinos de demônios. Capítulo 6, versículo 10, ele diz, alguns, está vendo novamente? Ele sempre coloca essa ênfase sobre alguns. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Capítulo 6, versículo 21, ele diz, pois, alguns, professando-o, se desviaram da fé. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18.
ainda dentro da mesma sequência, observando a mente de Paulo, olha o que ele diz. Estes são os mesmos alguns. Estes se desviaram da verdade. E por último, ainda em 2 Timóteo, olha o versículo 20 do capítulo 2. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. Estes para desonra é o mesmo que estes mestres da lei, estas certas pessoas, estes alguns que Paulo vai citar aqui. Então, depois que nós podemos ver, dentro do contexto dos dois versículos que lemos, versículos 6 e 7, depois dentro do capítulo, e dentro da primeira e segunda epístola, a conclusão que nós chegamos é que Paulo, ele deu uma forte ênfase quanto à advertência a Timóteo sobre os falsos mestres. Irmãos e irmãs, a maior crise que a igreja passa hoje é quanto ao ensino, é quanto à verdade, é quanto ao verdadeiro caráter do Evangelho. Irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Se nós tivéssemos culto aqui, só com louvor, de domingo a domingo, provavelmente nós teríamos 3 vezes mais o número de pessoas que temos aqui. Satanás não se opõe a isso. Se nós tivéssemos campanhas aqui, campanha para isso, campanha para aquilo, vocês iam ver a quantidade de pessoas que viriam aqui para receber curas. Mas quando fala-se de ensino, as pessoas se dispersam. E Satanás faz de tudo para impedir que as pessoas tenham contato com o verdadeiro ensino. Porque ele sabe muito bem, quanto mais ignorante nós formos na palavra, mais religiosos nós nos tornaremos, mais apostatas nós seremos. O problema do ensino, irmãos, não é não ter. Isso não é só o problema do ensino. O problema é quando o ensino não tem nada a ver com o verdadeiro caráter do Evangelho. Porque podemos ter ensino. Será que esse ensino tem a ver com o caráter do Evangelho? E há uma grande diferença de ensino e do Evangelho. O Evangelho leva você para a centralidade de Cristo. Leva você a tocar a palavra de maneira mais viva e real. O ensino leva você a tocar a palavra apenas intelectualmente e também de maneira religiosa. Então vamos observar a maneira como o Espírito Santo expõe esse assunto. Então já vimos aqui como Paulo advertiu a Timóteo acerca dos falsos mestres e dos seus ensinos. Se alguns de vocês aqui tiveram a curiosidade de estudar a história da igreja, vocês vão ver que nesse tempo em que Paulo adverte a Timóteo, já havia muitos líderes, entre aspas, muitos presbíteros e até mesmo outros apóstolos que estavam dentro da igreja proclamando verdadeiras heresias, pervertendo o Evangelho. Havia muitos. Se você estudar a história da igreja no primeiro século, especialmente no assunto das heresias, dos hereges, acerca dos apologistas, vocês vão ver que nesse tempo em que Paulo adverte Timóteo, muitos haviam surgido dentro da própria igreja. Por isso que essas últimas epístolas, as epístolas que Paulo escreveu a Timóteo e a Tito, as epístolas de Pedro, as epístolas de João, elas têm uma forte conotação apologética, uma defesa quanto ao testemunho da fé cristã, diferentemente das demais epístolas e também dos evangelhos. Veja a epístola de Judas. Irmãos, eu encorajo vocês a estudarem a epístola de Judas. Vamos tomá-la como exemplo.
para que a gente possa enxergar de maneira mais ampliada este assunto que Paulo coloca aqui em Timóteo. Vamos tomar esta epístola, porque esta epístola, em todo o seu conteúdo, você imagina, todo o conteúdo desta epístola é para expor o caráter perverso dos falsos mestres e a perversidade da falsa doutrina. O mais interessante de tudo isso é você estudar este assunto tendo seus olhos abertos dentro da nossa própria realidade contextual. Aí você vai ver, você pode comparar a palavra de Deus com aquilo que está sendo pregado hoje, com o estilo de ensino que se desenvolveu dentro da igreja hoje. Como a superficialidade é aquilo que a nossa geração mais cultua. Como as pessoas, elas se contentam em viver um evangelho superficial, em pregar um evangelho superficial, em estudar e ler livros superficiais. Por favor, abram suas Bíblias na Epístola de Judas. Vamos ler apenas alguns textos, porque nós não vamos ter como estudá-la toda. Mas observe a Epístola de Judas. Vamos ler, a partir do versículo 3, quero que vocês tomem nota dos detalhes aqui. Versículo 3, observe, ele diz assim: amados, quando empregava toda diligência, isto é, uma extrema ansiedade, ou quando ele estava empenhado, interessado, com toda a seriedade do seu coração, em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. Olha essa frase, me senti obrigado. O sentido desse termo, dessa frase no grego, é: está obrigado por causa da circunstância, obrigação imposta por causa da circunstância. Isto é, era uma situação extremamente difícil. Também este é o significado no original. Preste atenção, irmãos. Sabe por quê? Eu quero que vocês observem a tônica das palavras de Judas. Em nenhum outro lugar no Novo Testamento, vocês jamais poderão encontrar uma tônica literária com o propósito de nos advertir acerca do falso ensino e dos falsos mestres, como a que vocês encontrarão aqui na Epístola de Judas. Então observe, me senti obrigado, o sentido aqui, situação extremamente difícil. Uma ilustração muito boa dessa palavra está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 23, quando tem a frase lá, grande aflição. Era um momento extremamente difícil, porque muitos hereges, porque muitas heresias já estavam firmando suas bases na igreja. Irmãos, não tem nenhuma heresia nova. As heresias que nós temos convivido no nosso tempo, elas têm pelo menos 2000 anos de história. Aí ele diz: me senti obrigado, por causa da situação extremamente difícil, a corresponder-me convosco, exortando-vos. Esta é uma palavra que vocês conhecem muito bem, paracaléu. Essa palavra sempre ocorre dentro de um contexto onde o escritor deseja chamar a nossa atenção com grande veemência, a batalhar diligentemente. Nós temos aqui uma frase em português, mas no original é uma palavra apenas. O sentido é esforçar-se com zelo extremo. Esta é a tradução.
a corresponder-me convosco, exortando-vos a esforçar-se com zelo extremo pela fé. Esta fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O sentido de fé aqui é o compêndio de todas as verdades doutrinárias. Toda doutrina, composta de todas as verdades, é todo o compêndio doutrinário. Como que você vai estudar a palavra fé? São mais de 230 expressões no Novo Testamento. Então, para você saber o que a fé significa em um lugar ou em outro lugar, é muito importante você conhecer esta palavra dentro do seu contexto. Fora do contexto, vocês nunca poderão entender o que é fé. Podemos tomar a fé no sentido genérico. Isto pode impedir que você tenha uma boa exposição exegética do texto, ou do termo, da palavra. Então, muito cuidado. Quando você estuda todo este capítulo primeiro aqui, todo este livro de Judas, e você vê a fé, aí você descobre muito bem que o sentido de fé aqui é o compêndio de todas as verdades que compõem a doutrina cristã. A batalhardes, estão vendo aqui, esforçar-se com zelo extremo pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora observe o versículo 4. Pois, olha a frase, certos indivíduos. Precisa ser mais claro, irmãos. Certos indivíduos. Olha a outra frase. Se introduziram com dissimulação. Sabe o que significa essa frase, introduzir com dissimulação? No original é só uma palavra para descrever. E o sentido, a tradução dessa palavra é entrar sorrateiramente, entrar furtivamente, entrar secretamente. Como isso funciona na prática? As pessoas entram no nosso meio. E entram muitas pessoas. Mas você não percebe elas como uma erva daninha crescendo entre nós. Nós não percebemos elas como uma unção maligna se envolvendo entre os irmãos. E elas vão crescendo, vão criando raízes. Quando você vê, você tem uma pessoa causando um terrível dano na vida da igreja. Irmãos, você sabe a coisa que a Bíblia diz que Deus abomina? Você já leu isso na Bíblia? Provérbios 6, vocês já leram em Provérbios 6? De 7 coisas, não, 6 coisas Deus sente ódio. Mas a 7ª, sua alma abomina. E qual é a 7ª? É o irmão que arma contenda entre os irmãos. Irmãos, isso não é terrível? Então você pode orar, você pode estudar a Bíblia, você pode ser a pessoa mais espiritual do seu ponto de vista. Mas se você é uma pessoa que não guarda os seus irmãos, que gosta de denegrir, que gosta de atacar os irmãos, você pode ter certeza, você é abominável diante de Deus. Você pode dizer, mas eu tenho um novo nascimento. Que novo nascimento é esse? Esse novo nascimento é o quê? Religião? Vamos ler o texto, irmãos? Deixa eu mostrar esse texto para vocês. Abre sua Bíblia aí, Provérbios. Eu peço ao Senhor que não tire esse texto diante dos meus olhos. Provérbios 6. 6 coisas aborrece o Senhor. Existem 6 coisas que são odiosas ao Senhor, aborrecem o Senhor. Sim, há 7 coisas que sua alma abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos iníquos, os pés apressados para correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Que texto, hein, irmãos? Está vendo aí, capítulo 6, a partir do versículo 16. É um texto que nós temos que pedir, Senhor, me ajude, nos ajude
ou pessoalmente dizendo: Senhor, me ajude, mas eu não posso tirar esse texto dos meus olhos. Não posso. Porque eu não posso viver uma vida abominável diante do Senhor. Então, meus queridos, vamos ler mais ainda o livro de Judas. Olha o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, entraram secretamente, entraram furtivamente, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens, o sentido aqui é genérico, homens ímpios, isto é, destituídos do temor e da reverência a Deus. Como você sabe que alguém teme a Deus? Porque ela diz que teme a Deus? A prova grandiosa está aqui nesse capítulo. Você vai ver o que é temer a Deus e o que é não temer a Deus. Ele diz: são aqueles que transformam em libertinagem, isto é, em luxúria desenfreada, ou em lascívia, ou em licenciosidade, a graça do nosso Deus. Essas pessoas não temem a Deus. Elas transformam a graça de Deus em luxúria, em uma prosperidade desenfreada, em lascívia. Segundo, negam, no sentido é que não aceitam, rejeitam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha o que Judas está dizendo, que estes que se introduziram furtivamente no seio da igreja, estes que estão dentro da vida da igreja, que se introduziram secretamente, esses ímpios, destituídos do temor a Deus, transformam a graça de Deus em algo licencioso, lascivo, transformam a graça de Deus em luxúria. Estes, eles rejeitam o nosso Senhor Jesus Cristo, o único soberano. Olha o versículo 8. Ora, estes aqui são os mesmos, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Sonhadores alucinados. O sentido aqui, o termo descreve pessoas que sofrem perturbações em suas mentes. Pessoas que possuem visões ímpias, ensandecidas, loucas. Pessoas que perdem a razão, o equilíbrio moral por causa de desejos descontrolados em suas próprias mentes. Irmãos, observe o que ele diz. Não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Estes, porém, versículo 10, estes, porém, contra tudo que não entendem, difamam. A palavra aqui é falar de modo repreensível, injuriar, caluniar. Isso está muito claro lá em Provérbios 6. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural como brutos, isto é, destituídos da razão, contrários à palavra, o termo palavra aqui é logos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Porque essa palavra brutos é a palavra grega alogos. Nós temos a palavra logos e nós temos alogos, que é algo contra a palavra. Irmãos, irmãs, podemos parar aqui. Já dá para nós percebermos o peso das palavras de Judas. Não há nenhum outro lugar na Bíblia que você vai encontrar palavras tão fortes concernente aos falsos mestres, seus ensinos, como aqui na Epístola de Judas. E aqui, irmãos, nós temos que observar, porque se você olhar o versículo 11, ele vai descrever 3 personagens: Caim, Balaão e Coré. E se você atentar com cuidado, tudo que ele descreve nesses textos anteriores, ele está falando, ele está projetando estes 3 homens. Agora, por que o Espírito Santo inspirou Judas
com essas palavras, porque o Espírito Santo conhece todas as coisas. Irmãos, não só naquele tempo, muito pior, porque aquilo que começou lá no primeiro século, aquelas terríveis heresias, é o que nós vemos hoje de maneira popular na vida da igreja. Este terrível e desenfreado evangelho da prosperidade. Olhe como as igrejas, como os nossos irmãos, são amantes desse evangelho. Olhe bem, observe como a igreja está perdida neste evangelho pervertido. Olhe como a questão da autoridade do governo de Deus não tem sido algo de grande valor na vida da igreja. Observe como a carne procura agradar a Deus, como Caim. Caim foi aquele que procurou agradar a Deus com a sua própria carne. Ele ofereceu o sacrifício a Deus que não tinha a ver com o caráter de Deus. Quem foi Balaão? Foi aquele que amou o prêmio da injustiça, aquele que ensinou Balaque a armar ciladas para que os israelitas caíssem. E quem foi Coré? Coré foi aquele que seduziu 250 pessoas, príncipes em Israel, para se rebelarem contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão. Então você vê aqui, é tudo que ele está descrevendo. Se vocês agora voltarem a ler todos esses textos, desde o versículo 3, e vocês lendo, vocês vão ver o versículo 11, por favor. Ele diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. 3 exemplos que nos permitem aprofundar mais ainda nessa epístola. Quando você observa os detalhes aqui, você pode observar, perceber com toda clareza a mente maligna que existe por detrás, ou de maneira consciente ou de maneira inconsciente, por detrás daqueles que têm procurado perverter o evangelho. Irmãos, eu falo com muita tristeza, mas o falso evangelho, esse evangelho, não é só o evangelho herético não, porque a gente acha que o grande problema hoje são as heresias. Então a gente fica muito preocupado com as heresias. Mas você sabe o que está matando a igreja? Não é as heresias. Talvez nós não tenhamos muitas heresias no nosso meio, mas o evangelho destituído da vida. Esse evangelho, quer que eu fale bem simples? Esse evangelho pregado mamão com açúcar. Entende? Esse evangelho que se prega, e que você ganhou, que te constrangeu. Muitas vezes nós ouvimos um evangelho diluído. Um evangelho que você não consegue perceber a mente do Senhor. Mensagens pregadas que são tão superficiais quanto a verdade, quanto ao conteúdo, quanto à vida. Isso é tão danoso quanto a heresia. Porque se um corrompe, o outro não tem vida. E aí, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado. Não é só contra as heresias que nós temos que guardar o nosso coração, mas também desse evangelho superficial. Por isso, irmãos, eu falo para vocês, diante do Senhor, porque o Senhor diz sobre o tratamento e o juízo que se dará àqueles que ensinam a palavra. Se você tem algo do Senhor para ensinar, procure gastar muito tempo com o Senhor. Procure tocar a mente de Deus na sua palavra, para que você não seja superficial. Porque ser superficial é tão perigoso quanto ser herético. Nós não temos que tomar cuidado só com as heresias, mas com a superficialidade da palavra. Vamos observar um pouco mais aqui, esse caminho de Caim. Como eu acabei de lhes dizer, se vocês voltam lá para Gênesis capítulo 4, vocês se lembram, Deus, ele pediu uma oferta a Caim e a Abel. Mas Deus desagradou da oferta
da oferta de Caim. Se vocês observarem, esses 3 homens, eles produziram morte no meio do povo de Deus. O pecado de Caim fez com que 1/4 da população do mundo fosse morta. Porque só tinha 4 pessoas. Se você observar, o pecado de Balaão foram 24.000 pessoas mortas. O pecado de Coré foram 250 homens, príncipes em Israel. Estão vendo, irmãos? Não é sério isso? É muito sério. Isso é rastro de morte que se deixa para trás, porque o falso ensino e a superficialidade da palavra produz morte. Então isso é muito sério mesmo. Quando você observa a palavra caminhos, ou aliás, caminho, fala de conduta, fala de pensamento. Então a conduta de Caim, é isso que você vai ver. A conduta de Caim. Quando você estuda o capítulo 4 de Gênesis, versículos 3 a 8, então você vai ver o seu sacrifício. O sacrifício dele foi baseado na sua força. O sacrifício dele não tinha nada a ver com o caráter de Deus. Ele não se colocou como o culpado diante da justiça de Deus. Adoração tem a ver com isso, irmãos. Adoração tem a ver com isso. Adoração tem a ver com a nossa posição de pecadores remidos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. O nosso louvor, a nossa adoração tem esse peso, porque o nosso louvor tem que ser o louvor à glória da graça de Deus. Nós temos que cantar o caráter, os atributos de Deus. Então, Caim tentou impressionar Deus com a sua força, com o seu suor, com o melhor que ele tinha. Se você observar, o sacrifício de Isaac tinha a ver com o caráter de Deus. Porque Deus, ele foi aquele que matou um cordeiro para cobrir Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão e Eva, quando pecaram, eles se cobriram com folhas de figueira. Era a justiça deles. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. Mas a Bíblia diz que Deus providenciou peles de animais. Como é possível Deus providenciar peles de animais? Sabe o que ele fez? Ele matou o cordeiro para poder providenciar, para cobrir a nudez, a vergonha, o pecado de Adão e Eva. Quando Deus pediu aquele sacrifício, sabe o que Abel fez? Ele foi na mesma linha, mente e caráter de Deus, para fazer aquele sacrifício. Aquele sacrifício tinha a ver com o caráter de Deus. Nosso louvor, nossa adoração tem tudo a ver com o caráter de Deus, e não com a conduta, não com o pensamento de Caim. Olha o que o Senhor está falando, irmãos. É isso que ele está falando. Isso não tem a ver com a prática, com o ensino, com o que a igreja tem produzido ao Senhor nesse tempo. Isso não tem sido a conduta cristã nesse tempo. Não temos procurado fazer coisas com o nosso esforço, com o nosso suor. Irmãos, carne e sangue não agrada a Deus. O nosso suor não agrada a Deus. Entende? A única vida que agrada a Deus é a vida do seu Filho. Então, tudo que nós fizermos tem que ser em Cristo, tem que ser pela vida de Cristo em nossa vida. Então, ele diz sobre o erro de Balaão. A palavra erro aqui é desvio, é engano ou fraude. Se você estuda a palavra, você vai descobrir que Balaão é uma caricatura mórbida de um ministério que foi reprovado por Deus. Eu pessoalmente não sei explicar para vocês porque ele era profeta, porque a Bíblia chama ele de profeta. Eu sei que ele era profeta. Mas, quando você vai estudando a vida de Balaão, você tem que buscar o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento nós temos 3 textos que vão falar de Balaão, e talvez aqui nós vamos ganhar luz suficiente para entendermos o que a Bíblia relata, desde o capítulo 23 até o capítulo 25 do livro de Números. Números 23 a 25 relata a história de Balaão.
Quando você lê esses capítulos, você necessita desses 3 textos do Novo Testamento para você ter uma revelação mais profunda do caráter, da natureza do ministério deste profeta. E quais são as implicações dentro da nossa realidade contextual. O primeiro texto é esse que nós acabamos de ver aqui. Não primeiro na sequência cronológica, mas nós já temos esse texto, aqui de Judas 1:11. Mas existe um outro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Abra sua Bíblia. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, agora observe, que amou o prêmio da injustiça. Então nós ficamos sabendo por esse texto, que Balaão foi aquele que amou o prêmio da injustiça. Ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguiu. Aí ele subiu em vários montes para amaldiçoar o povo de Deus, também não conseguiu. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Então ele disse que era impossível amaldiçoar aqueles a quem Deus havia abençoado. Então ele achava que o lugar estava errado, ele ia para outro lugar. Depois ele achou que o sacrifício estava errado. Ele nunca foi capaz de ver que ele era quem estava errado. Mas como ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, ele descobriu uma forma astuta. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Este texto é muito importante, porque é o último texto que descreve para nós a natureza e o caráter de Balaão. Aí aqui, você tem que ler Números capítulo 31, versículo 16, para você entender o que aconteceu. Apocalipse 2, 14. Então, junto desse texto aí, por favor, irmãos, coloque aí na sua Bíblia. Coloque Números, capítulo 31, versículo 16. Esses 2 textos precisam estar juntos, que aí você vai descobrir o que aconteceu. Olha o que diz aqui, o versículo 14 de Apocalipse 2. É uma mensagem à igreja de Pérgamo. É um lindo quadro que o Espírito Santo nos dá aqui. Diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Imagine, irmãos, havia a doutrina de Balaão na igreja de Pérgamo. No primeiro século da história da igreja, havia o ensino de Balaão em grande profundidade na prática da igreja, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Aqui é onde vocês vão precisar de Números capítulo 31, versículo 16, porque lá vocês vão ver que ele fez isso. Ele ensinou Balaque a armar ciladas contra ou diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Esses textos nos ajudam muito a conhecer Balaão. Então você vê que ele não conseguiu amaldiçoar, mas descobre que no Novo Testamento ele recebe o prêmio. Ele recebe o pagamento pela injustiça praticada. E agora você vê que dentro do contexto onde Judas está advertindo a igreja acerca das heresias e dos hereges, ele vai usar a figura de Balaão. Ele vai usar essa frase, erro de Balaão. Porque tudo isso tem a ver, irmãos. Por que o Espírito Santo inspirou Judas, como também inspirou naquela grandiosa revelação o apóstolo João também a escrever sobre Balaão? Porque com certeza, até mesmo nos nossos dias, ainda persiste o erro de Balaão, o ensino de Balaão, a doutrina de Balaão continua presente sobre aqueles que fazem a obra de Deus por dinheiro. Aqueles que acham que a obra de Deus é um negócio particular deles. Aqueles que acham
que a obra de Deus é um meio para eles mesmos. Isto é a doutrina de Balaão, isso é o caráter de Balaão. Aqueles que usam a fé para negociá-la. A gente vai depois nos deter, se possível for, ainda hoje, se o Senhor permitir, é claro, talvez não dê tempo, estudar um pouco sobre o capítulo 2 de 2 Pedro. Irmãos, que capítulo! Se vocês tiverem diligência, façam isso essa semana. Eu vou passar uma tarefa para vocês. Pelo menos 7. Tentem conseguir 7 frases ou 7 textos, mesmo que você encontre frases condensadas entre o capítulo 2 de 2 Pedro com esse capítulo 1 de Judas. Vocês vão ver, eu já estou dando para vocês, existem pelo menos 7 textos que vocês vão encontrar as mesmas frases, o mesmo caráter, a mesma natureza de escritos. Esses 2 capítulos, eles se misturam. É como se Judas escrevesse lendo Pedro. Esse segundo capítulo de Pedro. Por isso que eu queria que vocês fizessem isso. Tentem encontrar estes versículos. Ok? Próxima aula a gente vai ver isso. Então vamos aqui. Quando vocês estudam esse capítulo 2, versículo 14 de Apocalipse, vocês vão ver que o Espírito Santo coloca um outro personagem ali. Ele vai falar de Antipas. Antipas. O nome Antipas significa aquele que é contra tudo. Ele chama Antipas de minha fiel testemunha, aqui nessa carta à igreja de Pérgamo. Então nós temos 2 personagens, Antipas e Balaão. Quem é Antipas? Aquele que é contra tudo. Contra tudo o quê? Contra tudo aquilo que fere o testemunho de Deus. Contra tudo aquilo que fere a verdade, macula a verdade. Contra toda injustiça. Isto é ser Antipas. Por outro lado, você tem quem? Você tem Balaão. Quem é Balaão? É aquele que perverte o verdadeiro caráter da palavra. Balaão é aquele que amou o prêmio da injustiça para satisfazer seus próprios deleites. Balaão é aquele que é contra Deus. E Antipas é aquele que é contra tudo que ofende a Deus. É isso que significa espiritualmente falando. Então é muito importante traçarmos esse paradoxo, porque nós vamos vendo mais e mais da mente de Judas e também de Pedro, na definição desses hereges. Agora, por último, irmãos, nós temos aqui revolta de Coré. Essa palavra revolta é falar contra, opor-se a alguém, recusar obedecer, declarar-se contra, recusar manter qualquer tipo de relacionamento com. É isso que significa a palavra revolta, ou antilogia no original. Quando você estuda Números capítulo 16, a partir do versículo 5 até o versículo 35, você vai entender o que o Espírito Santo chama de revolta de Coré, ou esta antilogia. Números capítulo 16, versículos 5 a 35. Quando você estuda sobre Coré, você descobre que ele era um levita. Ele era alguém que tinha o encargo do tabernáculo. Ele vinha de uma família de levitas. Então eu pergunto, o que ele queria? Você sabe que ele chega diante de Moisés e Arão e afronta estes homens de Deus. Irmãos e irmãs, por favor, abram suas Bíblias aqui, em Números capítulo 16, eu vou tentar situar vocês dentro da realidade contextual deste capítulo. Escute bem, Israel havia chegado na 19ª estação da peregrinação pelo deserto. Um outro detalhe,
Qual o nome desta estação? O nome dessa estação é Quelata. Quelata. Se você pega essa palavra Quelata, no original hebraico, e você estuda ela com muito zelo, você vai descobrir que ela tem uma etimologia muito interessante na sua composição, da onde você vai ter a palavra assembleia, eclesia, no grego. Não é interessante, irmãos? Olha o que o Espírito Santo faz. A palavra quelata, no hebraico, ela corresponde à palavra eclesia, no grego. As raízes que formam a mesma palavra, eclesia no grego. Curioso isto. Então aqui eles chegam nessa estação. Aí observe bem, por favor. Versículo 5. Falou Coré e toda a sua congregação. Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo, que fará chegar até ele. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Veja, essa é a proposta que ele faz. Irmãos, irmãs, quando Moisés e Arão ouviram isso, sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles caíram com o rosto no chão e rasgaram suas vestes. Porque o que é que eles queriam? Eles já serviam no tabernáculo. Esses 250 homens, da tribo de Levi, da tribo de Rúben, a tribo de Rúben, era a tribo do primogênito. Eles teriam por direito uma porção maior da terra. O que esses homens queriam? Sabe o que eles queriam? Poder. Eles queriam poder. Eles não estavam satisfeitos com aquele encargo que o Senhor havia dado para eles. Eles queriam poder. Eles queriam usurpar o poder. Eles queriam, irmãos, de maneira inconsciente, não estavam vendo. Eles queriam tomar o lugar que não era deles. Eles estavam se rebelando contra a autoridade de Deus, não era contra Moisés e Arão. Se você for lendo esse capítulo, não faça isso agora, mas faça depois em casa, vocês vão ver que eles chegam com seus incensários. Moisés chega diante deles. E a Bíblia diz que quando Moisés termina de falar suas palavras, a terra abriu, e aquelas 250 pessoas vivas, elas desceram à sepultura. O versículo 33 do capítulo 16 de Números, diz assim, que eles pereceram no meio da congregação. Percebe, irmãos? O que este homem produziu? Rastro de morte. É isso que a heresia, é isso que o ensino faz. Move o coração das pessoas a se rebelarem contra Deus. Irmãos, essa questão de princípio da autoridade é muito sério. Na verdade, a autoridade na igreja é Deus. O homem não é autoridade. Homem nenhum é autoridade na igreja. Porque Deus é autoridade. Só Deus é autoridade. Ele delega a sua autoridade àqueles que Ele escolheu para servir. O propósito da autoridade, isso está em 2 Coríntios capítulo 10. Paulo fala que a autoridade que ele recebeu da parte do Senhor tem como objetivo servir. Então é muito sério isso. Não é impor, não é mandar, não é sobrepujar. A gente ouve muito essa palavra liderança. Eu pessoalmente, eu tenho arrepio desta palavra. Mas por outro lado, nós não podemos banalizar o governo de Deus no meio do seu povo. Por outro lado, nós não podemos, porque nós podemos, sabe o que, irmãos? É ir para um outro extremo. A gente diz assim, como está lá em 1 Pedro 2, nós aqui temos o sacerdócio de todos os santos, claro que temos. Mas também temos o ministério que o Senhor concedeu a alguns. Nós temos o ministério de todos os santos. Nós temos o ministério também de cada um, que o Senhor escolheu para poder servir
como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas esses são encargos específicos, que têm como objetivo servir, não são títulos, são ofícios designados por Deus para expressar aquilo que Cristo é, para a edificação da igreja, para o crescimento do corpo de Cristo, para que cada membro desempenhe o seu ministério. Então, amados, aqui nós podemos chegar a uma visão, mesmo que panorâmica, daquilo que é o caminho de Caim, o erro de Balaão e a revolta de Coré. E tudo isso tem a ver com a heresia e com os hereges, com aqueles que se infiltram no meio do povo de Deus para promover o falso ensino, para promover o evangelho pervertido, para enganar, seduzir o povo de Deus. Então nós podemos ver quantas mortes Caim produziu, quantas mortes Coré pôde gerar, quantas mortes tiveram como consequência pelo erro de Balaão. Então é sério, irmãos, o assunto da palavra, o que Paulo está dizendo para Timóteo é algo muito sério, e nós não podemos perder isto de vista. Nós não podemos perder isto de vista. O Senhor deseja nos ajudar, o Senhor deseja abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que de uma vez por todas, nós sejamos cuidadosos com relação ao ministério da palavra. A igreja carece do ministério da palavra. Vamos ler aqui apenas 3 versículos de 2 Pedro capítulo 2. Porque este é um capítulo que eu quero muito que vocês façam a leitura durante a semana em casa, junto com este capítulo de Judas. Veja a similaridade dos versículos. Tente entender a mente de Judas e a mente de Pedro em um só foco. Isso vai ser muito importante. Na semana que vem, gostaria que vocês me enviassem, para que a gente pudesse, ao final, estudar juntos aqui. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, introduzir com astúcia, trazer secretamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o santo Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. A palavra aqui é a mesma destruidoras lá. O termo no grego é apoleia. Então aqui também, práticas libertinas, apoleia. Destruição total, arruinar. E por causa deles, será infamado. A palavra aqui é blasfemado o caminho da verdade. Então, como você percebe, porque o mundo hoje tem tanto ódio da igreja. O mundo não tem ódio da igreja porque a igreja prega a verdade. O mundo está tendo ódio da igreja porque ela não tem pregado a verdade. Porque ela tem sido parte do mundo. Porque ela tem procurado imitar o mundo. Porque ela tem procurado competir com o mundo. Sabe por que o mundo está com ódio da igreja? Porque o mundo está perdendo espaço para a igreja. Mas não é por causa da verdade, é por causa da competição. Se o mundo tem uma linha que é muito lucrativa, a igreja vai tentar produzir algo igual. A igreja, ela consegue hoje competir com o mundo. Esse evangelho gospel, que é um verdadeiro modismo satânico, que não tem nada a ver com o evangelho sagrado, é a verdadeira face de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. É disso que o Senhor tem que nos resgatar. Nós temos que voltar para o evangelho puro e simples, aquilo que o Senhor Jesus e os apóstolos pregaram. Então ele diz, será infamado, blasfemado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, desejo ávido de ter mais, farão de vós comércio.
Irmãos, vejam o quanto isso é claro. Vejam o quanto isso é claro. Usar uma pessoa ou uma coisa para beneficiar-se. Essa é a tradução desta palavra comércio aqui no original. Com palavras fictícias. Essa expressão fictícias, ou a tradução da palavra aqui é moldar, é formar, é colocar na forma. Esses hereges, esses falsos mestres, eles têm um poder persuasivo. E Satanás, ele trabalha com todas as suas forças para usar esses falsos mestres, para que eles possam atrair o maior número de pessoas. O maior número de pessoas. Então, às vezes a gente fica vendo, nossa, mas está dando certo, olha a multidão. Você julga que algo deu certo por causa da multidão? Então, Jesus foi um fracasso. Porque ao final do seu ministério, ele conseguiu apenas 120 pessoas para dar continuidade, a perseverar naquilo que ele ensinou. Paulo seria o maior de todos os fracassados, porque ele terminou quase que sozinho. Ele chega a dizer, todos da Ásia me abandonaram. É assim que você julga? É por multidão? Você vai julgar a verdade pela multidão? Percebe, irmãos? Por que o Senhor Jesus sempre, às vezes separava 2 e 3, para poder compartilhar profundidades? Quando ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, lá em João capítulo 6, diz que o povo reuniu para torná-lo príncipe, e ele saiu do meio daquela multidão. Jesus nunca foi a favor da política de massa. Nunca, da psicologia de massa. Nunca. Nós temos que ser cuidadosos. Temos que ser cuidadosos. Temos que entender, irmãos, que esse é um tempo difícil para você pregar a verdade. Esse é um tempo em que a verdade está sendo corrompida, diluída, agredida, mas em todas as suas esferas. Nós temos vivido cultos de substituto, nós temos colocado a verdade de lado, temos provocado entretenimento. O povo não tem procurado se reunir em torno da palavra. Minha grande pergunta é, o que as professoras, o que os irmãos que não têm tido um contato forte, profundo com a palavra têm ensinado? O quê? Cada irmão que serve, se você não tem um contato forte com a palavra, profundo com a palavra, o que você serve? Na linha, no caminho de Caim? Então Pedro diz, com palavras fictícias, palavras que emolduram as pessoas, palavras que têm como objetivo formar discípulos para si. Esse termo fictício é muito interessante aqui, irmãos, mas muito interessante. Para eles, o juízo lavrado, a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então vocês pensam que esses que se julgam os donos da verdade, há poucos dias, terça-feira, estava vendo um dos líderes que tem tido o maior sucesso ministerial. A sua denominação, porque é dele mesmo, é a que mais cresce, segundo eles, segundo algumas estatísticas. E ele falando sobre o aborto, mostrando por que ele era a favor do aborto. Eu nunca em toda a minha vida, eu sou cristão desde criança, nunca em toda a minha vida, pensei que eu estaria vivo para ouvir e ver alguém que se diz um pregador do Evangelho falar tanta besteira. Irmãos, o diabo é muito polido. O diabo é muito polido. Não espere ver o diabo de chifre e com tridente. Ele é muito polido. A maneira como ele tem usado as pessoas é uma maneira muito polida. Mas não vamos nos deixar enganar, irmãos. Eu peço a vocês, em nome de Jesus, não se deixem enganar. Não se deixem levar por ensinos que não tem nada a ver com a verdade. Então, para mim é claro, vamos ser cuidadosos, irmãos. Não vamos ficar brincando e tentando impor a palavra de Deus, segundo o nosso desejo, para os irmãos. Agradecidos ao Senhor por esta noite.